Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vê Legendas capítulo 18. No capítulo 17 a gente viu Deus restaurando espiritualmente Abraão, vendo ele prometendo Isaac, né, o filho que viria de Sara e não de Agar. E aqui no capítulo 18 a gente vai ver a aparição, né, do Senhor com os seus dois anjos para Abraão, e aqui onde eles vão reafirmar novamente que a Sara vai ficar grávida, e eles também vão falar, né, vão anunciar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, tá bom? Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Aqui, gente, Carvalhais de Manre foi para onde Abraão foi depois que ele separou do seu sobrinho Ló, tá bom? Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aqui a gente vê que Abraão ele olhou, né, para esses 3, olhou e viu esses 3 homens, e imediatamente ele demonstrou respeito. Ele correu para eles, né, se prostrou e disse, Senhor meu, né? Então aqui a gente vê que Abraão sabia que se tratava de Deus, né? E ele pediu para que eles não fossem embora, né? Que Abraão queria servi-los antes disso. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Aqui, gente, a gente vê, né, que desde o começo Moisés, né, o autor do livro de Gênesis, ele indica claramente, né, o caráter sobrenatural das visitas de Abraão, né, tendo como identidade o próprio Deus, né, com um de seus visitantes. Aqui a gente vê, né, que humildemente Abraão ele saudou eles, né, ele quis servi-los, né, mandou trazer água, mandou eles repousarem, né, iria lavar os pés, iria dar o de comer, iria dar o que beber, né. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abrão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu, estás aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Aqui a gente vê, né, que um desses visitantes, ele falou que ele voltaria porque a Sara, né, daqui a 1 ano daria luz a um filho, né? E aqui o autor ele deixa claramente que Sara estava escutando, né, a conversa deles. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, aqui, né, Moisés, ele enfatiza que Abrão e Sara, eles já eram velhos e que a Sara não era nova, assim, ela não podia mais gerar filhos, né? Então, gente, é mais ou menos isso. O Senhor, ele espera, né, para a situação, humanamente falando, está totalmente impossível para ele agir, né? Para ele mostrar que ele é o Deus poderoso e que ele pode fazer tudo, até o impossível. Quando a gente vê, né, que parece impossível, mas para ele nada é impossível. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho tenho o meu prazer, também o meu Senhor terei ainda prazer?
Disse o Senhor a Abrão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Então, aqui a gente vê, né, que Sara, ela estava vendo com os olhos humanos, né? Falou assim, eu já sou velha, meu marido também, Abraão. Como assim, né, a gente vai ter filho? Ela não estava depositando totalmente a sua fé em Deus, né? Ela não estava acreditando. Então, ela riu, né? Ela falou assim, poxa, nada a ver, me debochou, né? E aí, o Senhor, ele fala, né? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil, né? Fala assim, vocês já viram eu fazer tanto por vocês, né? Vocês ainda duvidam, né? Que haja alguma coisa difícil para eu fazer, né? Então, aqui, gente, a gente pode também envolver a questão de... na nossa vida mesmo, né? Quantas coisas Deus já fez pra gente, né? Ele nos livrou de cada situação, de cada coisa que a gente achou impossível, né? Se livrar. E Deus nos tira de lá, né? Então, o que a gente tem que ter, né? A gratidão é a gente relembrar das coisas que Deus fez por nós e que Ele pode fazer e que Ele continuamente vai fazer por nós. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abrão o que estou para fazer? Visto que Abrão certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aqui a gente pode ver, né, o Senhor, ele se perguntando, mas ele já sabia o que ele ia fazer, né? Só é um contexto da gente entender, né? De que ele não esconde nada de seus filhos, né? Os planos dele estão totalmente revelados aqui na Bíblia. A gente só precisa ler, né? Entender que conhecendo a verdade, né? A verdade vai nos libertar, né? Dos enganos, das mentiras de Satanás. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado a seu respeito. Aqui, gente, a gente vê, né, que Deus, ele sabia que Abraão iria direcionar os seus descendentes para o caminho dele, né, para o caminho da justiça. Então, eles deveriam, né, aprender sobre a justiça de Deus, né, o que aconteceria se você não seguisse, né, se você não obedecesse a Deus, né, se você se virasse totalmente para o pecado e não se voltasse para ele. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqui, gente, a gente vê, né, que os anjos, eles partiram em direção a Sodoma, mas o Senhor não foi, né? O Senhor mandou os seus anjos. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio, né? Então, Abraão, ele tá perguntando para o Senhor, né? Você vai destruir o justo com o ímpio, né? Com o pecador? E aqui a gente tá vendo, né, Abraão, ele intercedendo pelos que são justos, né? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui, né, a gente vê que
Abraão, ele tá intercedendo, né, pelo povo, assim, Senhor, se houver 50, você vai destruir mesmo assim a cidade, né, porque... Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abrão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Então aqui Abraão, ele sabe, né, que ele é inferior a Deus, mas que ele está intercedendo. Então quando a gente intercede por alguém, a gente sabe, né, que Deus vai fazer a vontade dele e a gente se humilha perante ele pra gente adorar, né, pra gente falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, mas tenha misericórdia, né? Disse mais, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abrão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abrão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então, né, a gente está vendo o diálogo aqui, né, de Deus com Abraão, Abraão realmente intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, né? A gente vê ele persistente, né? A gente vê ele persistente e diminuindo os justos, né, porque ele sabe, né, que o Senhor, pela misericórdia, não iria destruir se houvesse aqui 10 justos na cidade. Mas, gente, acontece que não havia 10 justos na cidade, né? A gente vai ver no próximo capítulo que só foram salvos da cidade, né? Ló, sua mulher e suas filhas. Porque por intercessão também, né, pela misericórdia de Deus através de Abraão. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 18. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam entendendo tudo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.